Raquel Cantarelli, publicitária e professora universitária há 21 anos, mestre em teorias da comunicação, percebe a comida como expressão de afeto e no doutorado em consumo e cultura material pesquisa o vínculo criado ao comer juntos. E essa sou eu, Bárbara Fronte. Mas esse assunto para outro vídeo. E você está ouvindo o Marca Texto. Sabe aquele trecho que você sublinha e nunca mais esquece? Aqui é assim. No Marca Texto a gente conversa com quem transforma ideias em ação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marca Texto Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Pode se apresentar, Raquel? Oi, pessoal, eu sou Raquel. Aqui eu não sou professora, né, Bárbara? Mas eu sou professora, fui professora da Bárbara, inclusive. Sou publicitária e pesquisadora. Eu trabalho com... Minha pesquisa é sobre o comer junto, como forma de restabelecer vínculos. E aí, vamos discutir o texto, vamos discutir o autor, mas em algum momento eu vou querer puxar para a nossa discussão da pesquisa, porque o autor que você trouxe, né, como provocação para a gente conversar hoje tem muito a ver com o que eu estudo. Legal, legal. Pois é, como você já introduziu, hoje a gente vai ter um debate aqui bem bacana, né? A gente vai conversar sobre modernidade líquida de Bauman, né? E como a gente aplica esse conhecimento nos dias de hoje, principalmente na nossa visão como publicitárias, né? Sim. Eu quase, né? Eu ainda não 100%, uns 99% publicitária. Mas como que isso se encaixa nos dias de hoje e como isso afeta o comportamento de consumo. Sim. A primeira pergunta, o que significa viver hoje uma modernidade líquida? Bárbara, na minha leitura, modernidade líquida, nessa metáfora que o Bauman propõe com a liquidez, né, que é tudo muito mais instável, muito mais fluido, menos solidez, eu observo uma fragilidade nos vínculos sociais. Então, esse é o lugar. Ele vai falar também desse impacto das tecnologias no nosso cotidiano, que também somos atravessados por essa transformação. E eu acho que a transformação mais impactante é você ver um cidadão virar consumidor. Então, se pensar em liquidez, a gente está pensando nesses vieses, assim. Bacana, bacana. Acho que ele traz também uma mudança, né, muito brusca da modernidade sólida para líquida, né? E isso, aqui no contexto de Bauman, claro que a gente ainda vai puxar sardinha para o nosso lado. Mas no contexto de Bauman, ele comenta diferença, que nem você comentou, entre relacionamentos. Uhum. A forma de enxergar o trabalho. Então, por exemplo, a modernidade sólida era basicamente a pessoa, ela entrava naquele estágio, desde que ela estava formando, Sim. e ela pensava numa aposentadoria naquela empresa, Sim. né? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Eu já ouvi várias vezes, casou é para sempre. Casou é para sempre, Sim, né? sim. E é um pensamento da modernidade, o pensamento sólido, da modernidade sólida, né? Que eles comentam. Já a modernidade líquida é a questão de... As pessoas hoje, elas fazem 3, 4, 5, 6 estágios. Aí depois do estágio fica menos de um ano dentro de uma empresa, porque quer algo melhor, né? Visa outra empresa, já tem toda essa fluidez, como você comentou. E relacionamentos é a mesma coisa. Não tá funcionando hoje pra mim? Beijo. Tem sim e não. Tá. Eu gosto disso. Sim e não, por quê? Porque vamos pensar em relacionamento. Aí, eu não gosto de romantizar essa questão da liquidez, né? Como sendo a gente meio no lugar de indecisão e nada tá bom e você descarta. Não é nesse sentido. Acho que relacionamento tem um agravante aí que é o seguinte. Você falou das relações sólidas, né? Poxa, os avós ficaram 60 anos casados. Como é que você faz, né? Para você manter uma relação sólida? Na verdade, assim, a base de muito desaforo, né? Então, Sim. as pessoas, elas engoliam muito gato de ré, submetiam a relações, assim, às vezes abusivas, porque não podia. Então, acho que isso é uma situação ruim, né? Tá. Por outro lado, não podemos romantizar a questão do trabalho. Eu não vejo as pessoas, os meus alunos, enfim, no sentido de não tem mais disponibilidade, cansou, vai embora, quer outra coisa. O que eu vejo é a precarização das relações. E aí é uma coisa que não dá para ser romantizada. Então, se por um lado o Bauman nos traz essa individualização, né, como cada um sendo responsável pela sua vida, os seus riscos, os seus erros, né, existe uma estrutura muito frágil hoje que faz com que você não se submeta àquela condição. Então, exemplo, eu lá atrás, na minha outra vida, eu era bancária enquanto eu fazia publicidade.
Então, eventualmente, um colega sai de férias, você assume uma responsabilidade de um outro cargo e você pensa, nossa, que legal, estão confiando em mim, eu posso crescer aqui dentro. Na verdade, é uma relação de exploração ali, porque você não está tendo responsabilidades para um cargo que você não está recebendo para. Mas a minha geração, vamos nessa, né? Uhum. Hoje eu vejo uma geração que fala, não, peraí, a vida não é só trabalhar. Então tem um lado que vocês se submetem menos porque estão mais conscientes, né? Mas também tem um outro lado que é essa precarização das relações, a uberização da vida. Então, assim, eu não... E aí entra essa questão do cidadão que vira consumidor, né? Veja, com essa economia um pouco mais do uso e não da posse, é o Airbnb que a gente vai e passa um final de semana lá num hotel, né? E faz uma viagem, e pega um carro, não precisa comprar o carro. Mas lá no final do dia, tem muita gente que não tem condição hoje, não consegue mais. Por mais que trabalhe desde cedo, busque suas coisas, porque existe uma estrutura que não está dando conta, sabe? Então, eu fico muito preocupada com isso, porque, por um lado, existe essa individualização, então tá todo mundo ali responsável, então parece que é tua responsabilidade dar certo ou dar errado, e às vezes não é, né? Às vezes por mais que você se esforce, tem estruturas que não estão dando conta, e a gente fica nessa E aí você consome para compensar alguma coisa, tem que consumir para pertencer, e a gente vira mesmo um consumidor, para tapar até essas feridas que o próprio tempo que a gente vive de ter os vínculos mais frágeis nos demandam, né? Sim. Então, são duas pontes, assim. Uma é o lado necessário da gente rever algumas relações, né? Que eram sólidas, mas não eram saudáveis. Sim. Outras são as relações que eram sólidas e positivas. Tipo, no primeiro estágio em agência de publicidade, eu não tinha remuneração nenhuma. Eu reconheço o privilégio que eu tive de poder fazer um estágio sem remuneração, de aprender, mas eu também tive quem pegasse na minha mão e me ensinasse. Hoje eu vejo meus alunos falar, professora, a gente chega no estágio, ninguém explica nada, a gente tem que estar, sabe? Então, assim, é uma bolsa menor, legal, vamos aprender. Vamos ganhar menos, vamos rever aí nossa alimentação para poder aprender e não ter uma vida luxuosa enquanto estuda, mas eu tô aprendendo alguma coisa. E a gente vê por aí que às vezes não tá funcionando bem assim, né? É verdade. Então, tem essa questão. Eu vejo que em todas ambas as formas, né? Eu acredito que elas vão ter pontos positivos e negativos, Sim. né? Como qualquer... Sim. Eu também sou contra também essa romantização, como você comentou, de, porque a modernidade líquida é todo mundo muito superficial, não tem... Acho que também não é assim. Não, de jeito nenhum. Né? E nem também a modernidade sólida ser um parâmetro a se seguir, Sim. um modelo no qual nós devemos viver, também não necessariamente, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte... Quando o Bauman fala em modernidade líquida, eu não estou pensando que ele está falando dos indivíduos, do seu comportamento individual, mas de uma estrutura social que faz com que as coisas sejam líquidas. Então, aí entra a questão do consumo, da individualização, da própria obsolescência programada das coisas, né? Que ele vai falar disso também. As relações frágeis, porque da forma a gente tem essa fragilidade nos nossos vínculos e que aí deixa vocês menos preparados para enfrentar uma conversa difícil. Então você dá um ghosting, entendeu? Você vai ali ficando incapaz de. E aí isso não é individual, isso é uma estrutura. Entende? Que faz com que a gente, por exemplo, agora todo mundo quer comemorando do amor, sabe? Tudo bem, é uma trend, está acontecendo, mas o que está acontecendo também com as nossas individualidades? Que de repente vai para um cara, eu queria mesmo, era uma cuca gaúcha. Ou de repente vontade de comer um bolo de rolo Pernambuco, acho que é pernambucano. Assim, mas você não quer mais essas coisas, você quer o que tá lá na rede, porque você tá nesse esvaziamento dos teus vínculos, que tem que ser preenchido por consumo. E até quem a gente é, o que a gente gosta, começa a ficar meio que nebuloso, né? Porque essa estrutura faz com que a gente tenha essas incertezas. Não é individual, é uma consequência. Esse é um ponto de observação, assim, do Bauman, né? Quando ele fala... Porque aí também vai ser uma consequência desse efeito do impacto, né, das tecnologias na gente, né? Eu até peguei aqui, eu gosto de fazer palavras-chave, né, quando eu tô fazendo meus resumos, e eu coloquei aqui, modernização é igual sede por destruição criativa. Eu acho que essa analogia, ela tem um pouco a ver com o que você fala, porque... essa questão da massa, de querer massificar tudo, e como isso tem vindo pra gente de uma forma fácil, Sim. Né? E transformado o indivíduo fazendo parte daquela massa, como a gente comentou aqui, através dos gostos pessoais e matando a criatividade. Então, por exemplo, se você se veste de uma forma diferente,
não sei se você já viu esses vídeos, Sim. mas fala assim, ai, brega. Sim. Isso aqui é positivo, Sim. isso aqui é Sim. brega, isso aqui é positivo, isso aqui é brega. Sim. Aí, como você comentou, Morango do Amor. A massificação. Outra coisa também, esse último ano, o livro mais vendido foi Bob Goods. Você viu isso? O Bob Goods é aquele desenho pra colorir, eu sei que sabe? Que é Bob Goods, sei que é. Eu não sou contra Bob Goods, Não, não tô contra. Eu acho divertido, beleza e tal. Mas Mas assim, esse é o livro Bárbara, mais vendido. quando você vê assim, tá, Bob Goods legal, porque, assim, porque eu sei, né? Uhum. Pelo menos, olha como a gente tá se nivelando lá embaixo. Sim. A criança não tá nas telas, ela tá... Mas eu digo assim, esse negócio desse Bob Goods aí é pra vender caneta? Não é sobre pintar, Sim, claro entendeu? que sim. Tanto que aquele livrinho xoxo, né? Tem os cases da caneta e tal, que é sobre isso. Então, você está criando mais uma demanda, né? Com certeza. E você falou da questão da moda e tudo mais. A gente sabe, assim, desde a Revolução Industrial, que a gente precisa produzir quantidades grandes para poder ser viável e ser mais barato. E aí precisou criar na gente uma necessidade de consumir por desejo. Quer dizer, um gesto de consumir por desejo, não por necessidade. Isso foi se agravando, até que chega numa década que você vê, já meio nessa liquidez do Bauman, né? Você apela para o gosto individual, tentando dar uma ilusão de que não, esse é o meu estilo, eu sou único. Mas nesse sou único, você vai se afastando dessa coisa da rede e se isolando socialmente, entendeu? Também. Aí você fica muito vulnerável nesse sentido. E muito refém do consumo. Então, essa triangulação que ele faz de modernidade, consumo e globalização, eu acho que ele é bem interessante. Mas é legal a gente pensar isso em termos de estrutura social, não como um capricho individual, né? Não, com certeza. E o que você acha sobre essas nomenclaturas? Elas são muito abordadas, né? Geração Z, millennials. O que você acha? Você acha positivo esse tipo de... claro que são só nomenclaturas, mas as pessoas acabaram transformando isso em memes, né? Coisa de geração Z. E eu acho que é um tópico interessante a gente abordar quando se trata de modernidade líquida. Qual que é a sua opinião sobre isso? As gerações, eu acho que tem alguns marcadores sociais que são importantes. Se você não reduz a pessoa à geração, e às vezes você está falando de uma geração que nem é, né? Tem gente falando, outro dia eu vi alguma coisa dos millennials, mas nem era, assim, a pessoa estava errando feio nas décadas, né? Eu acho legal, assim, para você se situar em tempo e espaço, sabe? Por exemplo, eu faço parte de uma microgeração, chamada Xennial. Ela é uma mistura de geração X com geração Millennial. Não vou ter certeza, mas eu acho que é nascidos entre 78 e 81. É muito micro, mas o que tem de... Aí que eu acho que é legal. Qual é o ponto que faz com que essa microgeração exista? Eu não sou nem X, nem Millennial, eu sou Xennial. É o fato de que quando eu nasci, não tinha internet. Então, a minha infância foi toda analógica. O celular apareceu, ele passou a existir, até aquele tijolão, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, assim, por aí. Então, assim, foi uma infância analógica, uma adolescência com a internet discada, né? Brinco, uma geração que foi do mimeógrafo ao chat GPT. E agora, na vida adulta, você tem... as pessoas que estão nascendo nessa época que já são nativos digitais. Então, a minha memória de ter uma infância analógica é uma coisa que é dessa microgeração, que é maravilhosa. Eu vejo minha filha que está na geração, acho que ela é alfa, ela nasceu em 2011, né? Nessas nomenclaturas. E eu sinto que ela tem uma saudade de algo que ela não sabe nem o que é. Olha só. Tipo, as amigas agora, aniversário de 14 anos foi em março, fizeram caixa, pintaram, muitas coisas miudinhas, assim, tipo coraçõezinhos, coisas mais... Sabe o que eu tô falando, né? Você sabe o que eu tô falando. As coisas mais manual, de você fazer cartas, muito do analógico, coisa que elas não viveram, elas não sabem o que é, talvez vejam numa trend ou em outra, né? E passam a querer. Então, a gente tem essa demanda de vínculo. E eu vejo que as crianças ali, as adolescentes, né? Elas percebem que naquela entrega que foi feita super manualizada, uma fez até uma playlist no Spotify, mas botou uma foto delas bem pequenas e tal. É o tempo de relógio delas que elas depositaram ali e que elas sabem que tem um valor, né? Dessa presença. Então, eu acho bem bacana ver elas menos nas redes sociais, postando menos, consumindo mais, talvez ali, mas mais no low profile. Mas é isso, é um marcador de uma galera que já está saturada, assim, saturada. Então, a nomenclatura da geração, se não virar um estereótipo, mas for um marcador de tempo e espaço, nos dá essa dimensão de contexto. Deixa eu entender de onde é que essa pessoa está percebendo o mundo, entendeu? Então, acho que é legal, assim. Eu me divirto um pouco com essas nomenclaturas. Eu sou filha de baby boomers, né? E sou uma Xennial que tem uma filha alfa, então isso diz muito. E se você parar para olhar também, é legal que as gerações eram muito mais espaçadas, assim, 20, 30 anos uma geração, né? E hoje...
Tipo, eu sou de uma geração, meus pais são de outra. Agora não, uma família tem, às vezes, mais de um filho de gerações diferentes, assim. Então, isso é uma coisa muito do nosso tempo, que é tudo muito rápido. E essa velocidade nos dá uma certa insegurança e tu vai te segurar nas coisas. Aí tu te segura no consumo, no morango do amor, num Brasil Core, alguma coisa que vai te fazendo pertencer, porque você tá meio zonzo. Eu acho que essa é uma outra metáfora da velocidade que eu tenho labirintite, né? Então a velocidade faz um pouco isso com a gente. Então você precisa deixa eu me aterrissar aqui, deixa eu aqui. me firmar. Onde é que eu vou me firmar? Ah, é morango? Então é isso que eu preciso agora. Ah, então é isso que eu vou precisar agora para eu pertencer. Só que não tá no consumo. A gente coloca no consumo. Você vai lembrar de um texto que a gente trabalhou no semestre passado no nosso paper de comunicação, cultura e consumo, do McCracken, né? Ele fala do significado cultural ali em movimento o tempo inteiro. Dá para fazer paralelos entre ele e o Bauman, inclusive, sabe? Dessa coisa líquida que o Bauman fala, e esse movimento constante do significado cultural que o McCracken fala. Então tá tudo em movimento e a gente tá ficando tonto, né? Eu tô parada, talvez, não sei. Mas acho que as gerações nos ajudam a ancorar essas características que são únicas, né? Sim, de bacana. cada época, assim, não sei. Bacana, não, legal. Voltando para esse fator do consumo, né? Atualmente, vamos lá, uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, como você comentou, começou a surgir a uberização, como você comentou, né? Nós jovens, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, comprar uma casa. Sim. Por quê? Porque os boomers, talvez, baby boomers, os boomers, na época deles não tinha iFood, na época deles não tinha um Uber, na época deles não tinha, como você comentou, um Airbnb. As distrações, eu sinto que eram um pouquinho menores. Sim. A gente tem muitos lugares para depositar o nosso dinheiro sem receber uma posse sobre aquilo. Então, Spotify, YouTube Music, também todas essas plataformas de streaming, que já são geralmente umas 4 que a pessoa tem. Sim. Então, isso também afeta muito o consumo, é um tipo diferente de consumo, e isso acarreta alguns tipos de problemas, como, por exemplo, eu vi uma pesquisa onde a geração Z, pouquíssimas pessoas da geração Z vão adquirir imóveis. Sim. Vamos lá, muitas coisas nessa tua frase, mas tem um outro livro do Bauman, que é Vida para Consumo, acho que é no Vida para Consumo que ele vai falar isso, não tenho certeza, mas ele fala que a gente tá, não é nesse livro, não lembro onde é que ele falou isso, mas ele fala que a gente tá se afogando em informação, famintos por sabedoria. Olha que coisa interessante, o que acontece nessa lógica de você consumir mais por uso e não por posse? Num primeiro momento, é muito sedutor, porque você não precisa mais ter para consumir. Só que a gente tem uma quantidade absurda de coisas para consumir. Que é o que eles chamam de se afogar na informação, né? E porque você pode consumir muita coisa, você consome muita coisa, até porque não tem mais a demanda de você ter. Então, na minha época de adolescência, eu pegava vinil ou CD, aí tinha lá o encarte, tinha cheirinho de gráfica. Você via que aí compôs aquela música, assim, um tempo de consumo ali, né? E a posse, né? O cuidado e tal. E aí a gente é muito seduzido por essa coisa da quantidade. Então você cai em vários streamings. Aí tem essa série que tá na Netflix, mas tem aquela outra que mudou pra Prime, e a outra e você vai ali consumindo para ter acesso, né? Então a gente consome muita coisa. Sem precisar e sem conseguir se aprofundar. Tu não consegue transformar aquilo em conhecimento. Porque, você já viu tua coisa? E você já viu teu livro? E não sei o quê. Então sempre uma cobrança até externa de que você saiba de tudo, tá sempre atualizado. Então isso é uma situação. A gente consome demais e às vezes sem nem tempo de processar, de transformar aquela informação em conhecimento, em sabedoria, em aprendizado, em bagagem de vida mesmo, né? Outra coisa vem na carona disso, que é justamente, de novo, o trabalho está precarizado, então a gente tem uma remuneração muito complicada. Eu acho que a primeira geração é essa que está entrando no mercado do trabalho, que a expectativa delas é menor que a dos pais. Sempre vê desde os baby boomers sempre uma crescente, assim, então os filhos vão um pouquinho além, economicamente falando, né, nesse sentido do acesso, do consumo e tal. É a primeira que está dando uma recuada. E aí a gente está pensando o quê? Não, mas eu não quero comprar meu apartamento. Eu quero morar hoje aqui, amanhã, no dia de amanhã eu não sei. Isso é uma coisa. Outra coisa é você não ter condições, apesar de trabalhar, de ter uma boa formação, de ter estudo, você não está conseguindo ser absorvido pelo mercado. E, portanto, você não dá conta de consumir possuindo. Aí você se contenta em usando, né?
Mas são duas relações diferentes. Uma é uma cobrança que eu acho que é externa, da gente saber de tudo e consumir. Outra é uma incapacidade de ter, mesmo assim. De novo, por aí já é uma outra questão que voltamos a essa questão líquida do Bauman, das relações fragilizadas. Você vê, um tempo atrás, você pedia de um restaurante que você gosta muito, aí você conhecia o entregador do restaurante, que ia até a tua porta, né? Ou quando tu ia no restaurante, você conhecia pelo nome. Hoje, para além de não ter mais esse vínculo de quem te entrega, você falou do iFood, né? Tua comida em casa, você ainda escolhe o que você vai comer pelo cupom de desconto. O que eu tenho de cupom? Então, nem o que você vai comer você escolhe mais. Aí é muito fácil vir o morango do amor de seduzir, porque você não sabe o que você quer. Você não tem mais essa identidade. Porque é tudo muito fluido e tem essas conveniências, né? Então, eu penso que tem essa questão combinada de uma precarização nas relações de trabalho e essa possibilidade de consumir sem possuir. E quando você junta isso, é uma questão bem complicada, mas são fatores muito diferentes, motivações muito diferentes, mas que nos levam a equações muito perigosas, assim. Sim, verdade. Eu tava até assistindo, o Alisson colocou na TV um vídeo de o pessoal da geração Z mesmo, conversando sobre o mercado de trabalho, como ele tá hoje. Além desse fato de ter mais distrações na hora de consumir com coisas que não nos tornam bens, ainda tem a questão da precarização do trabalho hoje em dia. Hoje não adianta você ser graduado. Não é uma coisa extraordinariamente como, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós. Não era a dificuldade de encontrar um bom emprego, a dificuldade... Então, assim, a gente vê que é uma geração que está indo muito pro lado do empreendedorismo, por exemplo. E é outra coisa que o Bauman vai falar. Quando a gente fala em empreendedorismo, eu sou meio suspeita, assim, eu não dou conta de romantizar essas coisas, porque tem gente que vai dessa perspectiva de não, trabalhe enquanto eles dormem, porque se você se esforçar, Bárbara, você vai conseguir. Mais ou menos, né? Então, assim, a gente romantiza também o empreendedorismo, porque, na verdade, o empreendedor, tem uma estatística que saiu, acho que essa semana, 98% dessas empresas são MEIs, né? Micro individual, com empregos bem simples e pessoas que trabalham mais de 60 horas por semana. E será que isso não é um resultado, talvez, de uma precarização de um trabalho, de um CLT? Mas claro que é, né? Não acho nem que é uma precarização do CLT. Eu acho que tem outras forças ideológicas, né? Que você começa a ver o pessoal querendo vender uma ideia de que o CLT não é uma coisa boa. Não, você tem que trabalhar para você. Isso é o maior engodo que já se inventou. Porque, assim, os direitos do trabalho, a condição de trabalho, as leis trabalhistas, né? Elas foram conquistadas a duras penas, assim. E a gente não pode cair na ilusão de achar que as pessoas fazem isso e cumprem essas leis porque são boazinhas. É porque são obrigadas. Então, na medida que você começa a fragilizar esse sistema, eu fico pensando, esse pessoal que está por conta própria, né? Hoje, com 20 anos, com 30 anos, tem uma baita energia de fazer muita coisa. Mas até quando você vai dar conta de carregar o mundo nas costas, isolado, individualizado, sem esses vínculos sociais, comunitários, né? E eu brinco com meu pai, ele está aposentado, eu estou ainda pagando o INSS que aposenta ele. Não sei se vou ter quem pague o meu, né? Que vou pagar uma vida inteira. Então, a gente está sendo convidado estruturalmente a duvidar das relações de vínculo. Sejam das relações de trabalho, de pertencimento, né? Então, estão nos contando uma baita de uma mentira que é legal se cada um se virar. Que você vai se dar melhor sozinho. Isso não existe. Em nenhum aspecto, nem na natureza existe isso. Tu vê a colaboração entre todos, né? Cada um tem uma função na própria natureza mesmo, que a gente faz parte dela, né? Isso é outra coisa que foi desmontada, como se eu estivesse dominando. Não, eu faço parte, tenho que cuidar, eu tenho que pensar na natureza também, né? Então a gente foi, na minha leitura, levado a acreditar que eu preciso me desvincular dessas amarras todas e por conta própria. E eu acho que isso é muito perigoso. É um discurso perigoso em relação... É uma interpretação muito ampla, né? Desse tipo de discurso. Principalmente quando se trata de, enfim, esse especificamente tipo de empreendedor onde trabalha 60 horas semanais, trabalha fim de semana, não tem ali talvez a condição de manter um caixa, a condição de ampliar aquele negócio, não tem talvez aquele conhecimento para ampliar aquele negócio, né? Não é nem só o conhecimento, Bárbara, é a disposição física, porque você tem que fazer tudo sozinho, que é tudo muito caro, né? Então eu não acho que o CLT está precarizado, eu acho que a gente, nesses movimentos de ilusão, com uma ideia romântica, neoliberal de empreendedorismo, a gente está esvaziando o CLT. A gente está
criando uma situação que ela é uma narrativa muito perigosa, sabe? É muito perigosa. E aí tem uma questão que eu acho que é bem importante, que vocês que são uma geração que também já sabe dizer seus nãos ali, que não sujeitam a tanta coisa, eu vejo pessoal da minha idade falando, porque esses jovens de hoje não querem trabalhar, não se comprometem com as coisas. Não, querido, esses jovens de hoje vão salvar a gente, porque a gente submeteu a muita coisa sem dever, né? Porque precisa, porque tem um medo, né, de ficar sem um trabalho e tal. E muita gente hoje tá caindo nesse conto do deixa que eu resolvo. Não tô dizendo aqui que as pessoas não possam empreender. Eu acho que tem pessoas que são geniais e conseguem realmente, elas não cabem nessa relação de ser funcionário de uma empresa e tal. Mas por outro lado, eu mesmo sou CLT em 2 empresas diferentes. Sim. E eu acho que essa relação ela é muito bacana. O que a gente vê hoje é muita gente trabalhando como CLT, com horário, com meta e tudo, mas essa ilusão de EPJ, né? Esse pejotismo é perigoso. Então, você está desempenhando funções, cumprindo horário. Se eu sou CLT, eu tenho que entregar resultado. A proposta desculpa, do CLT não, do MEI, né? Ou do PJ. Sim. A proposta inicial é que justamente eu faça meu horário, eu atenda vários clientes. Então, eu dona de mim, né? Que você vê, não. Então, de novo, percebe como é uma estratégia de narrativa para esvaziar aquele vínculo de trabalho que você tem as suas garantias. O moço que morreu outro dia no iFood, ainda levou nota ruim que não entregou o lanche, o cara morreu num acidente, entendeu? Quem responde por isso? Ninguém, não. Ele não é meu funcionário. Não, ele não... E aí fica nesse lugar que cada um por si. Isso é muito perigoso. Acho que tem que existir, como sempre existiu, o empreendedorismo, é muito importante, mas não a gente substituir essa relação de trabalho que ela é social, que ela é coletiva, por algo que é cada um por si, porque não vai dar pra ninguém, assim. Já não tá dando, eu acho, né? Que nem você comentou a situação da iFood, acho que enfim, é um tema muito complexo para você resumir a um pensamento de que CLT é uma coisa negativa, mas né? Tá aí essa galera mirim aí, esses coach mirim, essa galera assim, tipo, não faça faculdade. Tem. Tipo, onde é que os filhos dessa galera que tem muita grana, milionário, tá estudando? Nas escolas mais caras. Claro. Aí estão dizendo você não estudar? Sabe? É bem isso, aquele coach que fala assim, não faça faculdade hoje em dia, porque não compensa, não vale a pena. E o filho dele tá onde? Exato. Então, assim, isso a gente tem que ter muito cuidado. Como você, uma guria nova que tá fazendo faculdade, se formando, trabalhando, atendendo seus clientes, é legal demais, assim, né? É isso. Mas o que eu me refiro não é esse tipo de situação. Mas é a galera que sai de um emprego, ou ficou sem, foi demitido. Tipo Uber, galera que tá no Uber era motorista, era taxista, já trabalhavam com transporte, né? Mas ficaram sem trabalho. E quando começou era bem interessante, tinha uma renda mais legal. Você se ilude ali que tu ganha um pouquinho mais, mas você não tem nada de respaldo, né? E hoje já não é mais assim. Já não está mais assim. Então é mais um conto da carochinha, assim. Eu vejo que as pessoas se iludem com uma situação e aí começam a haver problemas de uma coisa que tem problemas. É óbvio que tem problemas das relações de trabalho. Mas veja, agora há pouco foi deflagrado, acho que foi em Minas Gerais ou foi no Mato Grosso do Sul. O ano retrasado foi no Rio Grande do Sul com as vinícolas, né? Uma galera com trabalho análogo à escravidão. Em 2025, com todas as leis do trabalho, com todas as garantias que você tenta ter. Se ainda assim tem espaço para isso, tu imagina, assim, cada um nesse Deus dará por si, se vira aí e deixa que eu deixo. A gente tem que ter responsabilidades sociais uns com os outros, sabe? De cidadania mesmo. E é isso que o Bauman denuncia. O cidadão virou um consumidor. E aí você vê o que? Os efeitos disso também, Bárbara. Uma praça, que é um lugar público, vamos fazer aqui uma revitalização, né? Aí você tira qualquer vestígio da coisa da rua, né? Do ambiente público, passa uma demão de tinta e bota uma empresa ou outra que compra aquele espaço, agora só vende não sei que marca, agora fecha e cobra ingresso. Que era público, né? Então você não é mais um cidadão, você é um consumidor. Ou você tem dinheiro para acessar, ou você não é bem-vindo aqui. E isso é muito perigoso, né? Enfim, é minha leitura, mas eu tenho uma visão um pouco radical, assim, dessas coisas mesmo, sabe? Não, bacana. De raiz, radical de raiz, pelo amor de Deus. Outra coisa que você também comentou, e eu queria trazer como tópico para nossa conversa, é essa nova geração. Geração Z, depois vem a Alpha ou tem alguma coisa no meio? Acho que é depois. Agora eu não sei. A Alpha foi a última, não foi? Acho que é a última. É a última. Minha filha nasceu em 2011, acho que ela já é Alpha e vai até agora há pouco. Ou é de 90 a 2011. Tem outra depois, então. Não, eu sou Z, eu sou de 2002.
Depois de você vem minha filha, então é Isso, é 2011. alfa. Aí vem alfa. Eu não sei se já tem uma nova Eu não sei nomenclatura. também. Eu não lembro de ter visto isso. Essa galera tá com 14 anos já, que nasceu em Pois é. 2011, né? Pois Então, é, não há de sei. haver outra daqui a pouco. Se não daqui a tiver, já pouco- vai ter. Exato. E um pouco da minha geração também sinto isso. Como você comentou, essa nostalgia muito forte. E isso tem. É como se fosse um fôlego que a geração tá buscando, por exemplo. O Tinder, ele é uma plataforma que bombou Uhum. quando lançou. Acho que é um ótimo exemplo, trazendo para o nosso tópico de modernidade líquida, o Tinder. Sim, sim. Mas atualmente os jovens, eles não usam mais o Tinder. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha que mora lá na Europa. Aplicativo para relacionamento hoje em dia, muito raro quem utiliza. Geralmente são pessoas mais velhas. Uhum. Ela falou que os jovens lá, eles forçam encontros, então eles vão a bibliotecas, eles vão a cafeterias, com o intuito, academia, com o intuito de encontrar alguém, de encontrar um par como era feito antes. Então, assim, eu sinto que é normal a gente ir passando por várias mudanças e vários altos e baixos Sim. entre gerações, né? Sim. Mas eu sinto que tá mudando a questão dessa modernidade líquida. O que você acha? Eu acho ótimo, porque eu acho que é se experimentar. Então, a gente se deslumbra muito com as tecnologias, né? Eu conheço alguns casais, até amigos, que se conheceram em aplicativo, e por mais que o aplicativo tenda a ser, né, um cardápio de gente, que é o que você vê ali, né? Você vira uma mercadoria com uma vitrine e tudo, né? Mas é possível, assim. Então, eu acho que foi uma tentativa, alguns conseguiram, outros não. Mas que bom que isso está sendo retomado, porque eu acredito que a gente precisa desse vínculo, desse olho no olho, né? E aí, quando a gente para pensar que as próprias relações de consumo nos colocam nesse lugar meio vida louca, assim, que você não para apreciar, para contemplar as coisas, para conversar, né? Tudo isso é visto como perda de tempo, de repente. Então, eu acho muito bacana, eu fico muito feliz em saber que os jovens estão começando a recuperar essa capacidade cognitiva, né? De mesmo? olhar nos olhos, de conversar. Porque eu estava numa percepção, eu digo assim, estou em sala de aula há 21 anos, né, Bárbara? Então, até pouco tempo atrás, é bonitinho porque eu não sentia tanta diferença de idade minha dos meus alunos. Eu ainda acho muito legal, porque o fato de eu trabalhar com vocês me dá uma perspectiva sempre do mundo do jovem. Então, por mais que eu tenha a minha idade de 45 anos, eu sei que eu não tenho mais 20 nem 30, mas eu sou capaz de compreender as coisas, de acompanhar algumas coisas, que eu olho às vezes no pessoal da minha idade e digo, gente, eu até posso ter essa idade no número, mas eu não me vejo nesse lugar de intolerância, de preconceito, sabe? E até de não valorizar vocês e as decisões que vocês tomam. Então, assim, isso é muito positivo. Eu sou muito feliz por ter esse contato com vocês, que aí me deixa também refrescada nesse sentido, né? Por outro lado, ter vivido na minha infância analógica, né, me traz essa percepção do quanto isso é valoroso. E aí é legal ver vocês saindo dessas relações só de consumo para ter essas relações de fruição também, né? Porque isso é muito da gente, assim, e alguém precisa resgatar vocês desse lugar de compreender que isso é uma capacidade humana muito importante. E que a gente precisa, talvez, vocês exercitarem. O que para nós era muito intuitivo, para vocês tem que ser um exercício, né? Mesmo que por uma frustração de ver que as relações não estão legais ali, vocês querem outra coisa, vocês sabem o que vocês querem. Estão conseguindo buscar. Então, isso é muito legal. Eu fico muito feliz em saber. Eu sinto, assim, um pouco dessa tentativa de mudança, principalmente vindo dos mais novinhos, né? Essa nova geração. Enfim, eu até, não sei se você chegou a ver, agora estão até mudando para a questão também, a geração da saúde. Não sei se você também já reparou, que é uma geração que está buscando muito a saúde e o bem-estar. E isso também, às vezes, pode chegar ali para um lado um pouquinho perigoso, mas é um tópico que eu acho importante. Não sei se você já viu que existem agora baladas diurnas. Você chegou a ver os cafés? Veio da Europa e tal, chegou no Brasil já. Isso, eu acho bem bacana. Que não vai pegar, mas eu acho que dura legal. muito tempo. Eu acho legal essa coisa do dia, né, de ser mais outra energia. O que eu fico pensando, de novo, tendo o Bauman como pano de fundo pra gente pensar aqui, Sim. tá? A questão da saúde, esse wellness, eu acho que é mais uma cooptação de consumo desse mercado, porque eu vejo assim, vocês aí iam dormir, eu só escovo o dente e vai dormir. Agora tem toda uma rotina de cuidar da pele antes do sono, a gente que 50 bota produtos. coisa no cabelo e dorme de não sei o que e puxa aqui.
Cara, é mais um lugar que você precisa estar performando, sabe? E virou Então um eu tenho consumo. medo dessa coisa da saúde virar mais um lugar de consumo pesado e acho bem contraditório. Por Entendi. exemplo, vocês são uma geração fofa que quase não bebe mais, né, e tal. Drink sem álcool, isso é uma coisa muito nova, drink sem álcool. Na minha adolescência, drink sem álcool é tipo suco, né? Se não tem álcool, é fruta, daí é suco. Não, Sim. tem drink, tem redução, tem xarope, tem infusões. Então é realmente um drink que não tem álcool. Nossa, são mais saudáveis. Fumando pode. Não, não são mais saudáveis. Um tanto de droga sintética que não tinha na minha adolescência, que hoje circula facilmente, né? Uhum. Então Mas parece... eu acho que o Ah, adolescente barra jovem do pod, ele bebe. é? Eu acho que sim. Os que eu conheço É. são que não ligam Hum, tanto. pronto. Agora, por exemplo, eu não bebo, mas eu cuido muito da minha saúde. Então também não entra pod, não entra Ótimo. outras coisas, Você tem uma entendeu? pessoa fora da curva. Eu acho que a gente tem que separar, e aí não é só geração ou idade, mas é percepção mesmo. Uhum. Uma coisa é a saúde, outra coisa é a estética. É verdade, Né? você Então tem tem razão. uma galera da saúde que não é bem saúde. Não é saúde. Quer estar ali no momento. Isso, quer estar bem, quer estar com o corpo Uhum. bem delineado, tarará, mas não. E aí você vê até essas coisas da alimentação e tudo mais, né? Você não come mais, agora você se alimenta de pozinho aqui, capsulinha Sim. colar, e você vai perdendo essa sociabilização. Isso não é saudável. Sim. Nem fisicamente, nem socialmente falando. Saudável. Então tem uma questão, às vezes, que pode ser. E é outro paradoxo do nosso tempo, né? A questão do padrão de beleza. Enquanto as marcas Sim. falam, não, gente, deixa pra lá esse negócio de padrão de beleza, vamos ser bonito todo mundo do seu jeito. Mas tem áreas que estão, tipo, biomedicina bombando por conta da questão estética. Então, é silencioso. No Uhum. público, estamos lá, vamos todo mundo ser bonito, cada um do seu jeito. Mas no privado não, vamos continuar com esse padrão aqui. E é aquele pink money também, né? De tipo Também, assim, ai, também. várias marcas, por exemplo, há um tempo atrás não existia tantas opções de cremes para cabelo cacheado. Você acha que as marcas, elas realmente fazem o creme para cabelo cacheado porque elas se importam com a causa? E tem mais Claro que isso. não, né? Não, tem mais um aspecto. Tá, cabelo tinha que ser liso, pessoas alisavam o cabelo, essa Isso, barbaridade, tinha essa muito violência, isso, né? Tinha muito isso. Mas daí, não, agora cacheado é bonito também. Que cacheado? Cacheado que passa por quais processos, Uhum. né? Então, não é qualquer cacheado. Então, de novo, é um mercado. É Enquanto mercado. eu ainda conversava com uma aluna lá do IESB ontem. Enquanto um recorte social não vira mercado em potencial, Ninguém liga. liga. A gente estava falando sobre PCD, né? Uhum. Pessoas com deficiência. Você não vê na publicidade. Porque apesar de não ver como um mercado. Então, porque é pequeno comparado aos outros mercados. Então, eu acho que tem essa sutileza aí da saúde falando, né? Não sei se é tão saúde assim. É o mercado que mais cresce do wellness. Mais que coisa de remédios, indústria farmacêutica, que já era bem grandona, né? Tá crescendo horrores, Sim, assim. influencers Horrores. assim de 1, 2 anos aí faturando horrores também só com esse mercado. E com muita desinformação, né? Faturando Sim. em cima de desinformação, que é Sim. outra coisa também desse Tem. nosso tempo. As Tem. pessoas não têm a disponibilidade de checar, porque é fácil checar, Bárbara, uma informação. Você não precisa de muito para checar uma informação. Mas, o que ele tá falando me convém, então tá massa. Vou tomar creatina. Não sei se é um bom exemplo. Mas. Não, é um bom exemplo, porque a creatina ela não faz bem para todo mundo, né? Você tem que descobrir se você precisa ou não de creatina. É uma suplementação como todas as outras, né? Inclusive, já vi vários relatos de gente que ficou muito inchado tomando creatina, porque simplesmente comprou e começou a tomar. Enfim, acho que a informação também acho que é um tópico importante. Agora que você falou informação, eu fiquei, cara, é um tópico importante, porque a gente tá com uma dificuldade gigante de informação. A gente tem muito acesso, principalmente agora vindo com as IAs, ChatGPT, o Gemini do Google, que é a primeira coisa que aparece dentro da nossa pesquisa. A gente também está vivendo uma crise de informações gigantesca. Eu vi esses dias um vídeo de uma moça que ela foi barrada no aeroporto porque ela não tinha visto. Acho que era um país assim, acho Porto Rico. Você chegou a ver isso? Não vi, ela só foi. Ela chegou, tava gravando um vídeo desesperada. Ela falou, o ChatGPT falou que eu não precisava de visto. Mas olha que perigo. Eu tenho uma perspectiva de que a IA generativa tá aí. Não é uma questão de você vai contra ou a favor usar. Não existe isso, gente. Assim, não existe ser contra. Sim. Não tem como você ignorar. Agora, é saber usar, é usar para não ser usado.
que me preocupa? Não vou chamar de geração, que é meio generalização, Tá. mas uma galera que já vinha de um consumo de desinformação e fake news, sem a predisposição em checagem, porque não, né? Uhum. Aí cai numa possibilidade dessas e aí ela alucina pra caramba, né? Então você precisa ter um pingo de conhecimento e um pouco de senso crítico para submeter a informação e saber checar, né? Sim. Então, o perigo que eu vejo nessa aceleração social, no que o Bauman já vinha denunciando, né, é que a gente demande mais alguma coisa para uma inteligência artificial fazer, sem esse cuidado do humano, né? Isso é perigosíssimo, mas eu acho que tem que usar, tem que saber usar, tem que dizer como é que usa. A gente está numa disciplina lá na UNB bem legal, porque o professor pediu pra gente, né? Eu sou aluna também, né, Bárbara? Uhum. Ele, cara, usem se tiver que usar, mas vocês preciso que a gente primeiro discuta aqui no dia que apresentar o trabalho de vocês, como é que foi usado, que prompt você usou, como é que você conversou com a IA, né? E depois, que questão ética você sentiu, né? Que você acha que pode usar dessa forma. Então, a gente está nesse nível de cuidado, de discutir, assumir os usos que faz, debater os usos, para conseguir criar uma questão ali bem ética do como usar, né? Sem ser antiético, inclusive, na autoria e tudo mais. Sim. Mas, assim, não tem como você dizer que não use mais. O que me preocupa, além disso, dessa questão da galera não estar mais lendo com criticidade, porque agora acha que pode terceirizar até isso, né? Mas é também a gente está fechando portas. Porque, por exemplo, se eu passo uma atividade para um aluno meu de redação publicitária, para ele criar, né, um anúncio, um conteúdo, alguma coisa, para ele exercitar uma capacidade de criar textos persuasivos, e ele demanda para uma IA, eu não conto até 5, ele vai se formar e não vai precisar que ele faça aquilo, já vai estar a IA fazendo, porque ele mesmo foi quem estimulou, né, essa substituição. Então, isso me preocupa um pouco. Sim. Essa ingenuidade, assim, das pessoas. Igual se você pegar documentários tipo O Dilema das Redes, até fica uma dica pro pessoal que não viu ainda assistir. Ou Privacidade Hackeada, é o quê? Pessoas que trabalhavam nessas big techs e aí que se deram conta do tamanho do negócio que eles estavam fazendo parte sem querer, assim. Tipo, meu Deus, o que eu tô criando aqui? Aí eles saem, ou são saídos, e depois eles vêm e contam, era assim que funcionava. É isso que a gente fazia. É loucura mesmo. Então é meio ingenuidade, às vezes, da galera, sabe? De achar que não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, ninguém vai nem notar. E você tá ali de novo abrindo mão, né? De exercitar isso. Sim. Essa criticidade que é muito, muito importante. Ser capaz de pensar autonomamente. Sim, com certeza, com certeza. Não, e você, atualmente a gente consegue descobrir, talvez no futuro não mais. Mas você sabe o que foi uma pessoa que escreveu, o que foi uma IA que escreveu, porque tem uma coisa mais generalizada, Você viu assim. que tem uma IA já, que essa IA é para você poder usar outra IA e não parecer que você usou IA? Não já vi essa. Tem uma IA que tira a IA da IA. É? Tem. Ela Então, tira a iatização. Ela tira as IAzices dela. Ela tira. Então, veja como a gente é criativo, inclusive, né? Mas para quê? Sim. Né? Eu utilizo muito, mas eu entendo que tudo tem um limite e que tudo precisa de um olhar humano, né? Precisa. Eu uso para agilizar meu trabalho, porque eu tenho uma demanda gigante, então me ajuda muito. Mas eu sempre tô substituindo, eu sempre tô melhorando, eu sempre tô adaptando. É um assistente pessoal, você usa um assistente, né? Você não se substitui pela IA. Sim. É diferente, é um uso bem consciente. E informação também eu não confio. Eu tenho uma preocupação, outra que é mais secundária, via de regra, para quem está nos ouvindo, eu imagino, que é a questão do impacto ambiental do uso da IA, né? Também. Se você vai olhar os números de consumo de água para os nanochips, o tanto de ar-condicionado para os servidores ficarem na temperatura certa, é assustador, assim. E é um consumo silencioso, né? Então você não tem noção do impacto disso ambiental. Tem isso também. Mais uma coisa pra gente pensar. É de se pensar. E é um paradoxo, porque eu mesmo fui num treinamento outro dia com um profissional de IA, que ele falou, cara, usem muito, usem pra aprender a usar. Tipo, mas eu vou ficar usando pra brincar de usar, pra aprender a usar, daí eu vou estar consumindo um tantão de água, assim, É verdade. Aí você fica, não vou, eu preciso aprender até pra ver as limitações, né? Sim, com certeza. Tipo, agora eu tô com uma disciplina, ela é optativa, eu tenho aluno de tudo que é curso, são mais de 30 cursos dentro da sala de aula, discutindo comunicação, cultura e consumo. Aí chega um momento em que eu não tenho essa competência técnica. Eu falo, você conhece esse texto aqui? Não, deixa eu ver. Esse é o texto. Eu quero que você me ajude a construir questões abertas para os meus alunos, tendo esse parâmetro. Eu quero comparar esse conceito com aquele para a área de 2 pontos. Design, ciência da informação, biomedicina, Aí ela me dá, eu digo, mas não sei essa aqui. Eu submeto para eles, alunos. Eu não dou conta de preparar uma questão para a área de vocês, mas eu quero fazer a triangulação entre o que a gente está estudando aqui, a tua experiência e a tua área de origem, que não é a minha. Essa pergunta tá legal?
será que tem uma outra que você pode me ajudar? Ele, não, professor, tá legal e tal. Então, assim, tô usando nesse sentido, para aperfeiçoar um trabalho ali, uma coisa que eu não dou conta. E aí, mas sempre checando, né, com eles, com os meus pares, mas necessário, né, Sim. se usar e aprender. Uhum. Até para poder olhar com um olhar crítico e dizer, não, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. Sim. Porque eu vejo muita gente falando muita coisa assim, nunca ter aberto um aplicativo desse. Daí também fica esvaziada a discussão, né? Não compensa. Quem eu vejo mais reclamando de IA são os artistas mesmo, né? Pelo fato de ela utilizar de fontes, enfim, direitos autorais. Tem essa Sim, briga gigante sim. de direitos autorais. Então, é mais pro quesito de imagens, a Sim. geração de imagens dela. Repercutiu aquela época que teve a trend do Estúdio Ghibli, enfim. Uhum. Eu acho que é mais esse povo que é contra a IA, né? Que eu achei Pelo muito que é a minha legal, bolha. inclusive, a coisa do Estúdios Ghibli, porque veio à tona uma questão que é a grande questão, que é a autoria, Uhum. né? Porque quando você pede a sua imagem no estilo Ghibli, você tá dando crédito para qual é o que você sim, quer. Sim. Mas não foi a pessoa que fez, mas pelo menos uma identidade está sendo ali fortalecida, né? Uhum. Sei. Depende do ponto de vista, né? Mas tem essa galera artista aí que não curte muito, não. Mas que nem você falou, não tem o que ser contra ou ser a favor. É um movimento que veio, que já tá, né? Hoje em dia E quem entender antes isso e se adaptar antes, melhor. Mas eu tô com você. Essa ressalva também. Não é contra ou a favor. A gente tem que aprender a usar para não ser usado. Isso. Mas uma coisa é usar como um assistente pessoal, Claro. Outra coisa é você se apropriar de autoria, né? Ou apoiar seu trabalho nisso, né? Me preocupa na publicidade, é isso. Eu fico olhando esses vídeos, né, de rede social com narração de AI, digo, essa voz é horrorosa, mas eu acho que as pessoas vão se acostumar com ela, daqui a pouco não vão achar tão ruim. Isso me preocupa, sabe? Isso me preocupa mesmo, que isso que é engraçadinho hoje, vire o ok. Uhum. E a gente perde, assim, essa coisa do som, a gente perde essa coisa da gradação, da voz, e tantas profissões envolvidas nesse processo. Verdade. Isso me assusta um pouco. Sim, verdade. A gente já está caminhando, acho que, para um fim da nossa discussão, mas eu queria te perguntar uma última coisa. A gente trouxe o conceito de modernidade sólida e líquida de Bauman. Mas existem muitas pessoas que já comentam que nós já vivemos numa modernidade gasosa. Qual que é a sua opinião sobre isso? A Bárbara não tem muita opinião sobre isso. Eu acho que a gente também vive num momento em que as pessoas ficam criando muito nomes para as coisas para dizer o que já temos, né? É verdade. Mas o líquido dá conta, né? Tá. Eu acho que o líquido dá conta do que a gente vive. Eu não sei o que seria o sólido, acho que talvez seja mais efêmero ainda, mas aí eu tenderia a discordar. Pelo que eu vejo em casa com a minha filha, pelo que eu vejo no teu relato aqui agora e tantos outros. Há um resgate. Então, acho que a gente vai... Que bom que a gente vá para uma modernidade cremosa, sabe? Que não é mais sólida, mas também não é tão líquida. De chantilly. Isso, aquela coisa meio assim, meio slime, talvez, uma modernidade slimística. Porque gasosa, eu acho que aí já é viagem. Já tá desvirtuando. Sim, tá desvirtuando. Entendi. Eu acho que bacana, é resgate. Bacana. Eu vejo um resgate. Legal. Então, não seremos talvez sólidos, mas talvez um pouco mais... Sim, é porque às vezes, o que eu pensei... Não sei se você já assistiu aquele filme Her. Sim. Já? Sim. É ótimo. E eu lembro de quando eu assisti esse filme, eu fiquei, gente, que absurdo. Que viagem, né? E hoje em dia, tem gente casando com robô. Em outros países. Você viu a polêmica com a questão da voz? Porque é Scarlett Johansson, né, que faz a voz do Sim, eu vi Her. também. Tu viu essa situação muito interessante de autoria? Porque qual que é a discussão linda, mas não vai... Você fica para um próximo assunto com outra pessoa. Parece que Scarlett Johansson foi quem deu o tom que essas vozes de Alexa tem que ter com a gente. Não é a voz, mas é o jeito de falar. Ela teve mau processo, não sei se ainda tá rolando. É como se, a partir disso, que foram várias atrizes, né, que tentaram fazer, fecharam com ela. Mas não só pela voz, pela abordagem. E aí é um exemplo bem legal de se pensar de como é que a ficção... Não, moldou a realidade, não, mas a realidade moldou a ficção que moldou a realidade, porque a forma como a Scarlett Johansson fala no Her acabou trazendo a forma com que a Alexa fala com a gente, mas ela tava fazendo uma projeção. Então, assim, e aí tem essa discussão, mas então é dela. Sim. Né? Alguém tem que pagar alguma coisa pra ela, porque foi ela quem deu esse tom. Sim, com certeza. Interessante. Interessante. Mas aí, por isso que eu digo, porque a gente tá vivendo numa situação onde tem pessoas realmente se relacionando com robôs. Também já vi fotos de adolescentes conversando com o ChatGPT,
como se fosse namorado, namorada. Psicólogo. Psicólogo, muito. Psicólogo tem muito. E acho que psicólogo, não que eu concorde, né? Não acho que é uma profissão que a pessoa precisa ir atrás. Mas acaba falando coisas pro ChatGPT que às vezes não tem coragem de contar pro psicólogo, enfim, porque não tem um respaldo, um julgamento ali por trás. Mas ele até indica a pessoa ir pra psicólogo, né? E Eu já vi. E não tem a noção também de que a gente está ali depositando nossos dados, assim. Então, se você não tá pagando, gente, você é mercadoria. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. verdade. Se eu não tô pagando, eu sou a mercadoria. Tô consciente, eu sou consciente. Eu sei que eu tô colocando isso aqui e tá. Quando eu pego um texto meu e boto para uma revisão, eu sou muito resistente. Eu não quero botar o que eu escrevi para cá, porque daí já não é mais meu. Sabe? Eu tô aqui escrevendo um processo, quero uma revisão, mas será que vale a pena eu jogar para a rede uma coisa que é minha, que daí já eu tô... Então, assim, é essas questões, né, que a gente tem que pensar também. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu gostei muito do nosso papo. Você quer trazer mais alguma coisa antes de a gente ir pro bate-bola final? Só uma outra citação que eu preparei do Bauman, que tá no meu texto, inclusive, que eu estava escrevendo outro dia sobre isso, que eu tô falando da comida, né? Do começo, como forma de restabelecer vínculo. E ele traz uma coisa que eu acho bem importante, que é o fast food tá aí para proteger a solidão dos consumidores solitários. E fala isso. Então, a gente tá se desvinculando, a gente tá cada um mais individualista ali, né? Se cozinha menos, então você para menos para comer junto, come sozinho, e você vai se isolando, vai se desvinculando. E ele vai falar disso na comida, que é o que eu estudo. Então, eu gostei de ver o Bauman falando de comida, além dessa metáfora que ele fala do afogamento e da fome, né? Por sabedoria, que eu acho bem interessante. Mas é isso, a gente só pensar nessa questão dos exemplos concretos que ele traz pra gente sobre a importância da comensalidade, né? Esse tempo de fruição, quando a gente senta junto, bate um papo, honestamente, isso é vida, e isso é história, isso é a gente construindo nossa caminhada. E se eu abrir mão desses momentos, porque tudo tem que ser networking, tudo tem que ter uma utilidade, uma contrapartida que não é de relacionamento, mas é profissional, etc e tal, a gente se esvazia demais. Então, a gente tem que ter noção, aí tem uma estrutura aí que está me convidando mas eu não quero, eu vou ficar firme aqui, porque eu acho que essas coisas têm importância, né? Sim. Gente. Pra mim, comida tem muito esse lado também. Tanto que eu até brinco, pra mim, a minha hora preferida do dia é o café da manhã e o café da tarde. Eu gosto muito de comer, tomar um cafezinho, eu sou cafezeira. Sim. Tomar um cafezinho, comer e conversar, assim. Tanto que eu gosto até de botar o celular pro lado. Sim. Às vezes meu marido tá resolvendo, não, vamos deixar o celular um pouquinho de lado, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, como é que foi, como é que você tá. Mas essa tá consciência, Bárbara, da presença lá em casa também, tipo, o celular não vem pra mesa de refeição. E todo mundo aceita, tipo, não, calma aí. Às vezes eu preciso muito, que eu tô resolvendo alguma coisa do trabalho, eu não vou pra mesa. Eu digo, não, segura aí que eu venho já, mas eu não levo, sabe? Então, assim, são esses pequenos contratos que você vai fazendo é para conseguir manter essa humanidade nas coisas. Porque a gente também se desligar, você quando vê foi engolido, né? Verdade. Por essa lógica. Então tá na nossa mão, assim, esse cuidado, essa reflexão. Mas isso requer presença, né? Sim. E pensamento crítico, né? Sim. Porque se a gente fica no modo automático, é o dia todo aqui, ó. E fica nessa individualidade. Mas, cara, eu gostei muito. Eu sempre faço um bate-bola final. Ele é meio breguinha, tipo coisa de misa, assim. Mas eu adoro fazer. Eu adoro. Coisa toda de coisas curtas, né? É mais pra quem tá assistindo te conhecer melhor, os seus gostos. Tanto que deu pra conhecer agora, mas enfim, eu gosto, eu acho legal. Podemos começar? Podemos. Tá, eu vou então fazer a pergunta e você me responde. Tá. Um livro. Ai, um só. Tá. Variação do Prazer, de Rubem Alves. Um erro que virou acerto. Ser professora. Um conselho clichê que se provou verdade. Passa mais tempo com as pessoas. Ali, presente. Legal. Passa mais tempo com as pessoas. Legal. E o que é sucesso pra você? Aí eu vou recorrer lá ao nosso amigo Nego Bispo, que era o livro que eu ia indicar, né? Que é A Terra Dá, a Terra Quer. Eu acho que o sucesso é ser necessário. Porque você vê muito essas pessoas que se acham importantes, né? O Nego Bispo vai falar disso. A pessoa é importante, ela acha que os outros estão aí para servi-las, né? Para serem úteis. E a gente tem essa confusão de ser útil e as pessoas são substituíveis porque elas são úteis. Mas quando você é necessário, é sobre isso, assim. Você não é importante, mas você é necessário. Eu acho que o sucesso é ser necessário. Legal. Raquel, Prof. Raquel. Eu adorei nosso bate-papo, foi muito bom mesmo. Agradeço muito a sua presença.
E eu quero mais vezes esse tipo de conversa. Foi bem legal falar do livro. Você trouxe lá, vamos conversar sobre o Bauman. Eu digo, vamos, tá, vamos conversar sobre o Bauman. Daí queria te trazer um outro livro, lembra? Eu digo, não, depois, esse aqui vai ser legal porque mais pessoas conhecem o autor. Eu digo, Isso. ótimo. Aí foi bom também que eu fui revendo algumas coisas que eu Que ia bom. pensando, digo, nossa, tem conexões legais, até com o que eu estou estudando. Então, adorei conhecer melhor o Marca-Texto. Obrigada bom. pelo convite. Sucesso para você com o seu projeto Obrigada. belíssimo, corajoso. Obrigada, viu? Obrigada. Agradeço você também que está aqui nos assistindo. Não esqueça de se inscrever, curtir e mandar esse vídeo para seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.